O primeiro ponto de trabalhar ou fazer qualquer coisa é que a gente trabalha pelo dinheiro. O problema é que na hora que a gente vai gastar esse dinheiro, a gente não lembra de onde que ele veio. Ou seja, a nossa cabeça dá uma desligadinha e a gente acaba gastando mais do que deveria gastar. E nesse ponto estratégico que a gente começa a gastar mais do que deveria, a gente também começa a ser refém do que a gente está fazendo, do que a gente está trabalhando. E é natural que todo mundo queira falar disso na internet como se fosse um especialista. Invista na bolsa, junte dinheiro, 10 passos para você juntar dinheiro. Só que, na real, essas pessoas não passaram pelo caminho que eu passei e que eu identifiquei que algumas coisas acontecem de forma natural. Como assim? Na hora que eu estou lá fazendo uma produção de um serviço, eu tenho amigos que estão me acompanhando, amigos que eu visito no final de semana, e essas pessoas também não estão tendo uma noção do que elas estão gastando de errado. Tem gente que fala assim, não, mas eu guardo dinheiro. Só que gasta-se muito dinheiro com coisas fúteis, mesmo guardando dinheiro. E quando vê um amigo falando que ele paga um guardinha, igual eu falava para meus amigos, não, eu pago um guardinha para passar na frente da minha casa para buzinar, para que não aconteça um roubo, porque isso psicologicamente é muito ruim. A gente tem uma sensação de segurança quando a gente paga alguma coisa. Porém, isso é um gasto de dinheiro. É uma perca de dinheiro muito grande, porque é um dinheiro líquido. Dinheiro líquido, gente, é um dinheiro precioso, se a gente for falar em dinheiro, porque eu pagava, a pessoa levava R$ 30 por mês. Elton, mas R$ 30 por mês não é muito. Ok, R$ 30 por mês não é muito. Mas aí eu pagava mais o seguro da casa, que por ano totalizava uns 250 a R$ 300. Ou seja, só aqui eu já gastei uns R$ 660 sem nenhum benefício. Ou seja, eu simplesmente pegava o dinheiro daqui e colocava do outro lado para ter uma segurança contra queda de avião, contra incêndio, contra roubo ou algum problema elétrico, hidráulico na casa. Porém, isso daí eu resolveria porque eu tenho formação de elétrica, de hidráulica, obviamente para tratores, mas eu também sabia elétrica industrial, predial. O que que aconteceu? Eu estava queimando dinheiro. E a segurança que eu tinha é uma segurança passageira. Por quê? Porque o meu bairro é tranquilo, não ocorria muitos roubos. Por que que eu deveria pagar alguém para buzinar na frente da minha casa? São dois erros muito comuns que todo ano levavam de mim em torno de R$ 660. E o que que eu poderia estar fazendo com esse dinheiro? Primeiro, eu guardava. A primeira parte, guardava como todo brasileiro. Mas a segunda parte que é legal. Porque eu poderia estar investindo em fundos imobiliários. Aí você vai falar, mas tem gente falando sobre fundos imobiliários. Eu não estou aqui para te falar qual é melhor, qual é pior. Eu estou te falando uma visão geral que você pode ir se adaptando para você. Então, quando eu falo que eu já estava gastando dinheiro com isso, você começa a se espantar. Porque isso pode estar acontecendo com você. Aí agora nós vamos para a terceira parte. Eu falei do guardinha, falei do seguro da casa. A terceira parte é cruel, velho. Mas é muito cruel. Você não tem ideia. O que que eu fazia com a terceira parte? Meu carro. O meu carro, eu tinha uma moto. A minha mulher, vamos comprar um carro, mais seguro, você ganhou de moto, então vamos comprar um carro. O meu carro consumia entre 400 a R$ 600 mensais de combustível. O que isso significa? Significa que 20% do que eu ganhava ia simplesmente para o meu carro. Ou seja, tem mais manutenção, troca de óleo, troca de pneu. Vamos dizer assim, R$ 600 só para o meu carro, líquido, para o meu carro. Lembrando, são despesas líquidas, não são despesas. Eu recebi alguma coisa. Cara, eu simplesmente para ir trabalhar. R$ 600.
por mês. Então eu já tô totalizando R$ 1.200. R$ 1.200 não. Por ano, daria 6.000, quase R$ 7.000 só de despesa com o carro. Então, 7.000, R$ 8.000, carro, casa e o guardinha. Se eu totalizar tudo isso, você vai falar assim, não, mas você precisaria trabalhar. Eu concordo que eu precisaria trabalhar, mas o que eu não fiz, que eu pensei que poderia fazer e eu não fiz, que poderia ter mudado o jogo e eu poderia estar numa situação um pouco melhor hoje, porque eu tô quebrado. Então agora a gente vai falar que se uma pessoa quebrada está falando, ela já balizou qual foram os erros dela. Então entenda que eu tenho um ponto de eu passei, eu vivi, eu concluí que aconteceu isso comigo. Eu poderia ter comprado uma moto de R$ 3.000 e ter feito um financiamento ou um empréstimo ou qualquer coisa para comprar essa moto. Por quê? Se eu gastava R$ 600 de combustível, vamos dizer que o meu gasto caia para 200. Eu pago a moto até R$ 400 e mesmo assim eu estou ganhando dinheiro. Por quê? Porque esses R$ 400 estão investidos, mesmo pagando juro. Porque eu tenho uma moto. Quando eu parar de trabalhar, eu vendo a moto, eu tenho lá R$ 3.000, R$ 4.000 de dinheiro de volta. Ou seja, a gasolina iria pagar a parcela da minha moto. E eu não totalizei isso. Ah, mas tem imposto, tem seguro, não sei o quê. Mas mesmo assim, se calcular e dividir, compensaria. Mas eu não fiz. Então esse foi um erro do carro. Outro erro muito gritante que eu cometi, mercado, gente. Mercado consome muito dinheiro sem você perceber. E quanto mais você ganha, parece que mais você gasta, não é verdade? Mas o que acontece? Não saber definir suas necessidades, não saber se preparar para essas necessidades. Eu não estou aqui te implorando para você passar fome, para você fazer greve, alguma coisa desse tipo. É comprar com consciência. Cara, carne vermelha, 1 a 2 vezes por semana. Tá bom? Tá bom. Se puder mais, pode mais. Só que aí é que tá o detalhe. Aí é que tá o erro. Por quê? Tem frango que é uma maravilha. Se você aprender a fazer, ele é gostoso. Tem porco, tem peixe, tem um monte de outros derivados que você pode substituir a carne vermelha. Ai, mas por quê? Porque você não é rico. Entenda uma coisa, se você pudesse comer o que você quiser, do jeito que você quiser, você teria que ser milionário. Então você para e pensa, bom, frango, porco. Ah, eu vou fazer festa, vou fazer um churrasco. Cara, churrasco é cada um por si, dividiu, pagou e resolveu. Nada esse negócio de extravagar. Por quê? Bem quando eu mudei para minha casa, eu vou inaugurar minha casa. Fiz churrasco 2 finais de semana seguidos. Eu gastei uns R$ 800 em carne e cerveja. Bem no começo, quando eu comprei minha casa. O que isso acontece, gente? A gente tá fazendo coisa para os outros, fazendo festa. Num momento, ai, mas eu tô bem, tô empregado, tá indo muito bem. Cara, você tá fazendo festa para as outras pessoas. Você tá pegando o teu patrimônio, o que era para você passar um mês, o que era para você viver bem, e você tá gastando com as outras pessoas. Isso é muito comum quem tem um pouquinho mais de dinheiro, porque quer aparecer, quer mostrar que tá melhor. Ah, eu vou fazer festa. Eu fiz festa 2 vezes. Cara, fez uma falta depois imensa. Mas eu não consegui raciocinar porque a minha cabeça estava blindada a viver bem. Não, é que eu já tô pagando a minha casa, já tô pagando a entrada da minha casa, agora eu preciso viver bem. E esse é um defeito cruel em qualquer lugar. Porque o que acontece? Acaba gastando e aquele dinheiro acaba diluindo. O outro detalhe muito importante, eu estou falando de mercado, né? Falei de festa, mercado. Quando você recebe cartão Vale Alimentação, aquilo dali é um benefício. Mas é um benefício líquido. Como assim benefício líquido? É um benefício líquido que você está recebendo, que você está pagando, que você está ali prestes a comprar algo com aquilo que vai te gerar benefícios. Então não é um dinheiro de graça, você está trabalhando por aquele benefício. E isso também acaba te atrapalhando. Eu posso gastar esse vale refeição em qualquer lugar.
Cara, se passar no mercado, é no mercado. Por quê? Você não é rico. Você não é milionário. Você vive bem, é uma classe trabalhadora que vive bem. E isso é normal. As pessoas estão acostumadas a viver num luxo, mesmo com um mínimo no banco. Ai, mas é normal, meu pai fazer isso, minha mãe fazer isso, meu padrasto fazer isso, todos da minha família fazem isso. E não é normal. Ah, eu vou viajar, vou para casa dos meus pais. E esse é um outro erro que eu cometi. Viagem, gente. Viagem é para você ir lá, chegou lá, você divide as despesas e não compra tudo. Aí as pessoas falam assim: come o que tem, beleza, só que você está viajando, você quer comer melhor, aí você banca tudo e vai embora e a vida que segue. Só que esse banca tudo também faz falta no futuro, porque você vai lá, gasta 300, 400, 500 reais. Ai, mas isso aí é mesquinharia. Você tem que vir para comer bem. Não, é juízo, é necessidades pós-viagem. Porque sempre a gente viajou desse jeito. E eu vou para casa do meu pai, eu compro de tudo. Carne, cerveja, de tudo mesmo. O que precisar pro meu pai para fazer lá em casa, eu vou e compro e faço. Te garanto que eu fazia isso. Até que eu fui mandado embora. O que aconteceu quando eu fui mandado embora? Mudei a chavinha? Não, eu continuei errando do mesmo jeito, da mesma maneira, até acabar todo o meu dinheiro, até acumular dívidas. O que eu fiz? Eu fui mandado embora 22, 23 de agosto, tá fazendo 2 anos agora, então esse vídeo aqui vai ser bem explicativo mesmo, fez 2 anos que eu fui mandado embora. Eu falei, não, mas eu já estou estudando marketing digital, eu vou empreender. E eu comecei a estudar mais, e faz uma campanha aqui, uma campanha ali e tal. Não funcionou, deixa quieto, é um assunto para outra aula que eu vou explicar certinho sobre marketing digital. Hoje eu quero explicar só sobre economia. E eu já estou falando que é um básico, mas que você vai entender que esse básico, ele começa a fazer sentido. Por quê? Quando eu ganhei a conta, eu fui lá, peguei e paguei meu carro. Tinha financiado meu carro, fui lá e paguei o resto do meu carro. Passou alguns dias, veio o dito feriado de 7 de setembro. O que eu fiz? Eu fui viajar para casa do meu pai, aproveitar que eu tinha ganhado as contas. Olha a lógica disso. Sendo que eu queria investir em marketing digital, não é mesmo? Então, se eu queria investir em marketing digital, por que eu estava gastando dinheiro indo para casa do meu pai? Foi a minha última viagem. Foi a última viagem que eu pude fazer. Saí, eu acho que era uma sexta-feira de tarde, saí daqui e fui pra lá. Cheguei lá de noite, 10 horas da noite. Loucura. Primeiro, se estraga o carro em algum lugar na rodovia, como que eu peço ajuda? Ah, mas você tinha dinheiro. Mas mesmo assim é sofrido e pode ser que não passe um carro tão rápido e pode ser que demore um monte. Então, uma loucura viajar à noite. É legal, é gostoso? É. Porém, aonde que eu passo, eu sei que é perigoso. Então, eu deveria ter ido de dia, mas tá. Foi um erro. Eu fui pra lá e cometi os mesmos erros, a mesma coisa. Ai, passei no mercado, comprei isso, comprei aquilo. Era época de pandemia, então não visitei quase ninguém, só meus pais e meus irmãos. Ok. Então, até aí, beleza. Eu voltei de lá, eu tava recebendo meu seguro-desemprego. E as contas não estavam fechando, porque a gente tinha muita conta, mas muita conta mesmo. E eu estava trabalhando como afiliado parceiro Magalu, recebi alguns valores, só que esses valores eram tão pequenos que chegou a me desanimar. No lugar de eu me proagir, de correr atrás, de buscar mais conhecimento disso, falei, não, eu vou trabalhar como afiliado. E começou uma busca insana por fazer tráfego pago, produzir um conteúdo, produzir alguma coisa, não queria aparecer, colocava foto de um produto de emagrecimento. E essas coisas acabou me frustrando cada vez mais, eu não conseguia ter resultado. Em janeiro eu fui comprar um outro curso e também não consegui ter resultado. Por quê? O primeiro detalhe é que quando você tem dívidas, as dívidas falam mais alto do que os seus sonhos. Ai, mas você tinha dinheiro, poderia ter investido. Exatamente isso que eu pensei depois. Mas não é exatamente o que acontece isso agora com você?
Você tá aí, eu tenho dinheiro, eu poderia investir, mas você fala assim, bom, eu tenho as contas para pagar, eu tenho que pagar a conta, tenho que pagar a conta. As contas acabam dominando você. E de novo, mais um erro comum. Na tarde, eu ia buscar minha esposa. E uma época eu comecei a perceber que, amor, você tem que vir de ônibus. Ela falou, amor, eu não aguento vir de ônibus. Amor, eu não aguento vir de ônibus. Falei, amor, tá ficando muito caro. Nosso filho não tinha creche, agora tem creche. Então, eu consigo fazer outras coisas que antes eu não estava conseguindo fazer. O que acontece, gente? A gente só aprende a dar valor depois que perdeu tudo. Porque mesmo assim, é perto, mas não é. É 12 km para ir buscar minha esposa e 12 para voltar. Ou seja, a gente só tava com um salário e mais o meu seguro-desemprego. Eu véspera ficar sem dinheiro, tocando a vida como se nada tivesse acontecendo. Como assim nada tivesse acontecendo? A gente estava caminhando para a quebra. Por quê? Porque se eu tô indo e buscando a minha esposa todo dia, eu tô gastando em torno de 3 litros de combustível para ir voltar, mais despesa com o carro. Então eu tava gastando 3 vezes 5, vamos dizer assim, 5, agora tá 4. Tava gastando R$ 15 por dia só para ir e voltar, para ir buscar ela toda tarde. E isso também me desconcentrava. Por quê? Você tá lá pensando em alguma coisa, produzindo alguma coisa, mesmo não sendo muito claro isso, eu estava gastando meu tempo indo buscar ela, além de gastar meu tempo com lavar louça, limpa a casa, cuida de criança, faz não sei o que, faz não sei o que, e acaba que a gente não tem todo o tempo de aplicação do que precisava fazer, que era tráfego pago, marketing digital. Esse é um dos maiores defeitos de quem está trabalhando e quer começar a empreender. Não se preparar e não ver o que está acontecendo de errado. Não entender que o que está acontecendo de errado é algo muito mais grande do que simplesmente ganhar dinheiro. Porque se você hoje ir no Google e pesquisar o quanto de gente que está ganhando dinheiro, quanta gente está procurando como ganhar dinheiro na internet, e de novo cai no digital. Mas o que acontece? As pessoas estão procurando como ganhar dinheiro sem saber onde que elas estão gastando o dinheiro delas. E você vai falar assim, Elton, mas tem gente que deu muito certo. E aqui está o primeiro segredo. As pessoas que deram muito certo no digital tinham muito dinheiro. Aí você vai falar assim, como assim tinham dinheiro? Não nasceu pobrezinho, não nasceu pobrezinho, a família foi lá e apoiou, tem uma historinha por trás, às vezes até tem. Mas muitas vezes a família já está apoiando essa pessoa. Essa pessoa ganhou dinheiro, vive bem, tem uma vida confortável e ela fala assim, bom, eu vou empreender no digital. Essa pessoa pode gastar aquele dinheiro. Porque no mês que vem, se der tudo errado, ela pede pro pai. No mês que vem, se der tudo errado, ela pede pra mãe, ela pede pro tio. E é isso que acontece todos os dias. Quem não ganha dinheiro na internet? Quem é pobre. Infelizmente, essa que é a verdade. Porque nós temos uma cabeça. Pensa assim que você tá lá. E agora? Eu vou investir dinheiro ou não invisto? Você não vai investir R$ 1.000 em tráfego pago. Você não vai investir R$ 500 numa parceria com um influenciador grande. Você vai querer investir R$ 50 em tráfego pago e R$ 50 numa parceria com um influenciador pequeno. O que aconteceu nisso daí? Eu errei de novo, porque eu fiz essas duas coisas. Primeiro, tráfego pago muito pouco. E o segundo, influenciador muito, muito pequeno. E aí é que começa você a perceber o quanto que o dinheiro faz falta. Que se você tiver R$ 500 na sua conta e você falar assim, eu vou pagar para o influenciador fazer, mas se eu perder esses R$ 500, cara, eu tô tentando e pode ser que desses R$ 500 gere 5.000, gere 2.000. Mas, na verdade, a gente trabalha pensando que esses R$ 500 vai fazer falta para me pagar alguma conta depois. É isso que o dinheiro faz com você, com o que você está produzindo. O dinheiro te atrapalha porque você nunca tem.
E quando você tem, ele é prioridade para pagar as contas. E muita gente fala assim, ai, você está gastando demais. Aonde que é esse demais? Aonde que esse dinheiro está indo? Por quê? É nesse momento que você vai falar assim para mim, bom, eu não tenho a mínima ideia, eu não tenho a mínima noção que esse dinheiro possa me trazer mais resultado do que pagar uma conta. Por isso que você tem que vir preparando antes. Não dá para chegar na internet, não dá para chegar empreendendo com dívidas de CLT, com dívidas comuns. Ai, cartão de crédito, mercado abusivo, carro abusivo, tudo isso daí é dinheiro que vai fazer falta. É dinheiro que precisa ser investido. Outra coisa, não comece a dividir seus sonhos. Como assim? Ah, tô mexendo com o mercado digital, mas eu vou empreender com roupa, que roupa é mais fácil de vender. Tudo tem seu custo e tudo tem uma demanda. Então, às vezes, eu vou vender um body. Um body hoje custa R$ 25. Se você for de carro para entregar, é R$ 10 só de R$ 20 só de combustível. Você paga 10 no body, se você vendeu a 25, esse body ficou negativo. Porque eu paguei 10, paguei 15, ou seja, o meu carro foi de graça, eu fui de graça, eu comprei de graça, investi dinheiro de graça. E é esse um dos maiores defeitos de quem está começando em qualquer lugar. Você entendeu? E tudo isso é o dinheiro que faz falta. É o dinheiro. Não entenda outra coisa. Não é dinheiro. É o dinheiro, sim. Por quê? Porque se você tiver dinheiro suficiente, você compra uma grande quantidade em muito mais barato. Se um bode desse, no lugar de custar 10, ele custasse R$ 5, era muito mais acessível. A outra parte, se eu vender 4 bodes, eu divido aquele preço de combustível em frações e não fica tão pesado quanto apenas um. Então você precisa entender sobre isso também. A outra parte, gente, máquina de cartão não é para iniciante. Eu vou pegar uma máquina de cartão, cara, não pega. Não pega uma máquina de cartão, porque, mas eu já passo cartão, muita gente tem cartão, não sei o que, não sei o que. Cara, é a maior burrice que você pode fazer. Você está gastando o seu dinheiro com uma coisa que você não precisava ter. A maioria das pessoas, se não quiser, elas vão lá e sacam esse dinheiro. Elas vão lá e pagam o dinheiro para você. Não precisa ficar com cartão. A maquininha de cartão ajuda muito. Eu concordo que ajuda. Mas você tem que ter um fluxo de caixa pelo menos de 10 a 20 mil reais todos os meses com muita certeza. Antes disso, esquece máquina de cartão. Então fiz 8 mil reais no Pix e não coisa. Tá faltando a maquininha de cartão. Você vai manter isso por quanto tempo? Porque é um defeito. E mais para quem está quebrado, máquina de cartão é para quem está estruturado. Mas é baratinho. É baratinho até que ela comece a consumir o seu lucro. Tudo que gerar gasto, consumir o seu lucro, não pode ser vinculado em você, até que seja um gasto tão mínimo que você consiga ganhar dinheiro com aquilo. Consiga produzir muito mais dinheiro do que gasto. Porque um dos defeitos da máquina de cartão é esse. Sendo na taxa ou sendo no aluguel, que existem esses dois defeitos com máquina de cartão. Então, dinheiro, gente, precisa ser tratado como um bem mais precioso da sua vida. Não dá para você sair por aí fingindo que é rico, tentando ser rico, tentando mostrar que você está bem e na verdade você não está bem. Na verdade, você está simplesmente gatinhando num mundo muito maior, que precisa de coisas mais necessárias do que você comprar do que o que você está comprando. Aí você fala assim, não, mas eu tenho um emprego bom. Pergunta para as pessoas que estavam na pandemia e estavam meio assim, ainda não estavam 100% sem emprego. Foi mandado embora, igual eu. Muita gente foi mandada embora. E eu não quero falar dos meus defeitos, porque eu sei que eu tinha defeito. Só que os meus maiores defeitos foi com o meu dinheiro. Não é com o serviço, é comigo. O serviço pode me pagar R$ 1.000 por mês. Se eu souber me equilibrar, eu consigo ter esse dinheiro de uma forma estratégica. Se eu pegar esse dinheiro e aplicar ele em fundos imobiliários, esse dinheiro retorna para mim todos os meses.
1%, chega a pagar 1,68. Então, cada 100 reais eu recebo 1,68 por mês. E o meu dinheiro não desvaloriza, porque está lá aumentando, todo mundo está colocando dinheiro lá, meu fundo imobiliário está melhorando. Ah, então tem 0,8? Tem, depende como você quer fazer. Depende aonde você quer alocar esse dinheiro. Ah, mas eu já vi gente falando que comprar ação dá muito dinheiro. Também dá muito dinheiro. Só que para isso você precisa ter dinheiro. Porque que nem eu comprei uma ação uma vez, e eu até mexi com isso, com a ação da Cielo. Sabe quanto eu paguei? Eu paguei R$ 2 na ação da Cielo. Hoje ela vale 5. Só que eu vendi depois que subiu 20 centavos, eu vendi de medo. Ou seja, pouco dinheiro na bolsa, pouco dinheiro em qualquer lugar não vai fazer nada de ultra sensacionalista. Não vai te deixar rico. Só que quando você investe em alguma coisa mais firme, vou colocar R$ 1.000. Se pagar R$ 1, eu recebo R$ 10 no mês que vem de fundo imobiliário. Então, coloco R$ 1.000 lá. E começo a juntar dinheiro para algum propósito. A recomendação dos especialistas, e eu escutei isso e achei muito legal, pague uma conta com o seu fundo imobiliário. Eu tenho a conta da Netflix, R$ 20. Então eu preciso de R$ 2.000 investir na bolsa todos os meses, parado lá R$ 2.000, para juntar R$ 20 e pagar minha conta da Netflix. E assim por diante. Depois uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de internet, até que você fique independente. Porém, gente, para mim falar isso, eu preciso te alertar uma coisa. Você precisa mudar. Você precisa se colocar num ponto que o que você ganha é para você se manter, você se alimentar bem e você viver bem. Porém, você precisa guardar um tanto desse dinheiro. Porque quando você ganha a conta, esse dinheiro faz muita falta. A maioria das pessoas estão endividadas no Brasil, por quê? Porque usa o cartão de crédito de forma inadequada. Como assim? Passa no cartão. Passa no cartão aqui também. Passa no cartão aqui. Todas essas vezes que eu peço para passar no cartão, eu estou usando o dinheiro do mês que vem. E é isso que pega, porque quando você vê o teu salário completinho, já está só para pagar o cartão. Ou seja, você já não tem mais dinheiro. Você já está devendo no mês seguinte e assim por diante. Fechado?